Bom, então queria, antes de mais nada, agradecer o convite aí do professor Neison para trazer aqui para esse momento um tema tão importante para a questão de uma avaliação sobre a prioridade ou não, né, da gente estar pensando na questão dos micropoluentes emergentes para o tratamento de esgotos para o país. Tá? Então, eu espero que nesses 45 minutos aqui que me cabem, eu consiga trazer um pouco sobre a problemática, sobre alguns fundamentos importantes aqui para uma correta apreensão da temática e dar algumas pinceladas sobre o que se conhece sobre algumas tecnologias de esgoto, anaeróbias, aeróbias, sistemas naturais, sobre a remoção desse conjunto de poluentes que a gente está chamando aqui inicialmente de micropoluentes emergentes, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria fazer rapidamente uma apresentação aqui do nosso grupo de pesquisa em tecnologias ambientais, que é composto por mim, pelos professores Paulo Igor, Suetônio, Ronaldo, e também era composto pelo professor Erno, né, que infelizmente foi acometido pelo Covid, aos seus 32 anos, e é a quem que eu faço essa breve homenagem dessa apresentação. Tá bom? Bom, isso aqui é uma vista das confraternizações do grupo, né, que está bem afastada em função aí do Covid, né, e que eu espero em breve revê-los tanto no laboratório quanto também nas nossas confraternizações. Tá bom? Esse aqui, para aqueles que não conhecem, nunca visitaram esse laboratório, é o Laboratório de Saneamento do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, da UFC, onde a gente vem realizando várias pesquisas, não só na temática de micropoluentes emergentes, aí, enquanto grupo, né, mas também outras tecnologias de tratamento de esgotos, algumas consideradas emergentes, como a tecnologia de lodo granular aeróbio, sistemas microaeróbios, né, sistemas de tratamento de esgotos ligados à parte de esgoto sanitário e industrial, têxtil, cortume, etc, etc. E também vários experimentos ligados à questão da digestão anaeróbia de resíduos líquidos e sólidos. Tá bom? Então, a gente tem realmente um bom aparato experimental, aí, tanto para experimentos em escala de laboratório, mas principalmente para a questão analítica, né, com cromatógrafos gasosos, líquidos, de ânions, e que ajudam, obviamente, nessa temática de micropoluentes, que sim, né, se a universidade, se o grupo não dispuser desses elementos, fica realmente muito complicado do desenvolvimento de qualquer pesquisa realmente em nível compatível com publicações em jornais de elevado fator de impacto, e também para se avançar de fato aí realmente no entendimento dos mecanismos de remoção envolvidos, né, nessa biodegradação ou biotransformação, como a gente vai discutir um pouco mais para frente, tá bom? A universidade ela vem trabalhando também muito na questão das centrais analíticas. Essa aqui é uma central analítica de microscopia que eu estou mostrando, que a gente faz uso desse aparato para a parte do entendimento aí, do comportamento de vários poluentes dentro dessa matriz de lodo, né? E também a gente faz uso de outra central analítica de metagenoma para entendermos um pouco dessa dinâmica populacional microbiana, né, envolvida nesses diferentes processos aí de transformação, não só de micropoluentes emergentes, mas também nos vários sistemas de tratamento aí que nós utilizamos, anaeróbios, de granulação aeróbia recentemente, como eu falei, e outros aqui para realmente cada vez mais entender quem está fazendo o quê e a gente sair um pouco dessa questão, dessa caixa preta das unidades de tratamento de esgotos. Tá? Então, essas estações de tratamento, elas
devem ter o olhar, né, ou devem ser olhadas sob dois aspectos. Obviamente, o aspecto financeiro, né, ou seja, a gente, especialmente no Brasil, que somos um país pobre, né, em desenvolvimento, é extremamente importante que a gente trabalhe, desenvolva e aplique sistemas de baixo custo de tratamento de esgotos. Né? Então, não só que se faça investimento de baixo custo, mas principalmente os custos invisíveis que muitas vezes estão ali ligados à questão da operação dessas unidades, que muitas unidades que são instaladas aí requerem muita energia elétrica, requerem pagamento de royalties, muitas vezes, para empresas. Envolve a questão de elevados custos com o gerenciamento de subprodutos do tratamento de esgotos, como lodo, gerado na estação de tratamento, né, na ET, e que, obviamente, tudo isso acaba por aumentar esses custos de implantação CAPEX, né, e de operação OPEX, e, obviamente, acaba onerando, muitas vezes, uma determinada população que não tem essa capacidade de pagamento, né, para as referidas tecnologias. E também, obviamente, que essa tecnologia ela tem que ser olhada sob o ponto de vista ambiental, né, no sentido de que se remova uma determinada quantidade de poluentes ali prevista, essa quantidade nas legislações ambientais, e que, obviamente, que a gente acabe evitando determinados impactos ambientais, né, muitos dos quais a gente conhece muito bem, como depleção da concentração de oxigênio dissolvido, eutrofização, assoreamento, entre outras coisas, né, que certamente vocês já ouviram falar. Essas estações de tratamento, que a gente está chamando de sustentáveis, né, elas são sustentáveis sob várias óticas, né, sob a ótica de serem estações de tratamento de baixo custo, como eu falei, serem estações de tratamento cada vez mais compactas, né, que haja visto que a área, muitas vezes, é bastante caro, especialmente dentro dos centros urbanos, né? Sistemas de tratamentos eficientes e confiáveis, e aí onde entra, muitas vezes, a remoção de micropoluentes emergentes nesses sistemas aí eficientes e confiáveis, que muitas vezes se tem boas eficiências de remoção de matéria orgânica, sólidos, por exemplo, e se o sistema for adequadamente projetado, a gente tem também boas remoções de nitrogênio e de fósforo. E muitas vezes, mesmo nessas situações, se tem ali moderadas ou baixas eficiências de remoção de micropoluentes emergentes, que, como a gente vai ver, né, são muitas vezes extremamente recalcitrantes a processos de remoção biológica, né, dentro das estações de tratamento de esgoto sanitário, né, que são compostas, né, quase que sua totalidade de processos biológicos aí de tratamento de esgotos, nas mais várias rotas tecnológicas, aeróbias, anaeróbias, naturais, enfim, essas várias opções de tecnologia que vocês certamente já ouviram falar bastante. Como eu falei, baixa produção de lodo, baixo consumo de energia, sistemas que têm uma vida útil aí bastante elevada, né, e que sejam fáceis aí de operar, de manter, que cada vez mais diminua o risco de falhas humanas na operação, né? São essas estações que a gente imagina aí para o futuro. Tá? Nesse sentido, eu gostaria de trazer alguns comentários sobre uma tecnologia emergente de tratamento de esgotos, que são sistemas de granulação aeróbia. Né? Então, esses sistemas de granulação aeróbia surgiram na Holanda. Esses aqui são os criadores do sistema, o professor Mark van Loosdrecht e a professora Merle de Krook, né? lá da Holanda. Ambos estão na Delft University, né? Lá na Universidade Tecnológica de Delft, lá na Holanda. E esse sistema, né, que é comercialmente vendido, né, como o nome Nereda, ele traz um conjunto de vantagens em relação a algumas rotas tecnológicas, principalmente aeróbias, aí, que são as melhores rotas para serem comparadas, né, como o lodo ativado na modalidade convencional ou nos bioreatores a membrana. Né, e as principais vantagens
especialmente em relação ao lodo ativado convencional, né, é uma redução do consumo de energia elétrica de cerca de 35%, uma redução da área em termos de cerca de 75%, um menor custo de investimento, operação e manutenção, uma capacidade de remoção simultânea de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo ali em sistemas operados em bateladas sequenciais e grandemente a possibilidade de recuperação de recursos. Esses recursos vão desde a produção ali mais frequente de uma água compatível com o reuso urbano, industrial, né, mas também com a possibilidade de produção de outros subprodutos, como o alginato, como o triptofano, como o PHA, polidroxalcanoato, entre outros subprodutos ali do tratamento de esgotos, né, ou seja, a estação de tratamento cada vez mais vem sendo considerada como uma biorefinaria, uma unidade de produção de recursos, e esses recursos certamente, principalmente a água, quando a gente pensa aqui na nossa realidade, certamente é uma forma de se garantir cada vez mais uma operação sustentável dos sistemas de tratamento de esgotos. Tá? Então, isso aqui é uma vista da granulação, dos sistemas de granulação aeróbia, que difere da tecnologia de lodo ativado, como vocês bem sabem, porque nessa, né, no lodo ativado, a gente grandemente forma flocos biológicos e não grânulos. E com a formação de grânulos, a gente tem não somente uma riqueza maior em termos de microbiologia, ali de nitrificação, remoção de fósforo, matéria orgânica, etc., nesse grânulo, distribuição no grânulo, mas também com um grânulo mais forte, digamos assim, mais denso, e que tem uma maior velocidade de sedimentação, né, a gente acaba reduzindo o teor de sólidos em suspensão nesse efluente. Tá? Então, esse sistema de granulação aeróbia, em termos de índice volumétrico de lodo, né, se a gente compara com a biomassa de lodo ativado, a gente tem um menor IVL exatamente pela maior capacidade de sedimentação dessa biomassa, e nós temos aqui uma distribuição microbiana que vai depender grandemente dessa condição ambiental ali, com concentração de oxigênio dissolvido, tamanho do grânulo formado, que vai exatamente definir a espessura dessas, ou a existência dessas camadas aeróbias, que são as que ficam mais no contato aqui com o meio externo, né? Uma camada anaeróbia, que fica aqui no núcleo, no coro do grânulo, e uma camada intermediária anóxica, que vai depender exatamente desses gradientes aqui de oxigenação, obviamente, e também da capacidade de nitrificação ali dessa biomassa aeróbica. Esse sistema de LGA, de lodo granular aeróbio, ele vem sendo grandemente investigado aqui pelo nosso grupo, né, assim como outros grupos dentro do Brasil e fora do Brasil, né, e especialmente para a gente tentar estender grandemente a aplicação ou verificar as possibilidades de utilização dessa tecnologia de granulação aeróbia para outros tipos de águas residuárias, né, da suinocultura, por exemplo, tem sido investigada no nosso grupo, né, água residuária da indústria têxtil, petroquímica, química, cortume, entre outros, né, que é exatamente para se ampliar e principalmente verificar que tipo de estabilidade, de eficiência de remoção e especialmente que tipo de subprodutos são mais ou menos, né, favorecidos a depender do tipo de composição dessas diferentes águas residuais. Tá? Então, isso aqui é uma vista da capacidade de clarificação desses sistemas de LGA. Isso aqui é uma vista também nas diferentes zonas da participação aqui dos diferentes micro-organismos, como micro-organismos nitrificantes, ali convertendo parcialmente ou totalmente essa amônia, né? Os micro-organismos também desnitrificantes e os micro-organismos ali que vão trabalhar na remoção de fósforo e também, obviamente, aqueles que estão diretamente envolvidos na competição, como entre paus e depaus, né? entre Gauss e paus, né? Ou seja, essa competição acontece e nós, enquanto engenheiros, temos que entender que condições ambientais, que parâmetros de projeto lideram para a formação de uma microbiologia que seja a mais próxima daquela desejada por nós, quer para formar determinados produtos, né, de interesse comercial, quer para
remover ali os poluentes presentes simultaneamente, no caso do lodo granular aeróbio, da maneira como e nas eficiências que a gente deseja, né? Então, isso aqui é apenas para mostrar o tipo de experimento que a gente faz lá na UFC, né, do sistema de granulação aeróbia aqui, né, os tipos de reatores, o tipo de grânulo formado aqui, né, são sistemas realmente de grânulos bem resistentes. A gente entende, né, pela definição aí da literatura que é considerado um sistema granular quando a gente tem a formação de grânulos acima de 0,2 milímetros de tamanho, né? E quando a maior parte, mais de 80% desses grânulos, eles têm esse tamanho acima de 0,2. Tá? Então, isso aqui a literatura entende, né, como um sistema granular, um sistema de granulação aeróbica. Tá? Esse sistema ele pode, de uma certa forma, ser operado tanto na modalidade de batelada sequencial, que é onde a maior parte dos sistemas de laboratório e de escala real são operados, mas cada vez mais tem se desenvolvido pesquisas aí para investigar sistemas de granulação aeróbia em fluxo contínuo, tá? Mas, uma vez mais, isso é bem menos frequente em estudos de laboratório e até onde eu sei, nenhuma estação em escala real vem operando de maneira contínua, mas na modalidade de batelada sequencial. Nessa modalidade de batelada sequencial, ela tanto pode ser operada na forma convencional, ou seja, um tempo de enchimento, um tempo de reação, um tempo de segmentação, um tempo ali de descarte do sobrenadante, retirada de lodo para ajuste da idade de lodo, etc. Quanto também a gente pode trabalhar com a modalidade de alimentação e descartes simultâneos, que é essa modalidade que vem sendo utilizada, por exemplo, nas EDS com o sistema Nereda, por exemplo. Tá? Bom, então, finalmente, a gente chegou aqui na temática dos micropoluentes emergentes, que eu vou fazer uso de tudo isso que eu comentei anteriormente daqui para frente. Tá? Então, essas tecnologias, né, que são utilizadas para remover micropoluente, elas têm um grande desafio. Né? Então, eu coloquei esse slide aqui, né, primeiro mostrando os diferentes tipos de micropoluentes, que vão desde compostos fármacos, hormônios, produtos de higiene pessoal, etc., né? Mas que, mesmo estando em baixas concentrações, a remoção, a biotransformação desses micropoluentes emergentes nas estações de tratamento, né, é muito difícil. Né? E quando muitas vezes se alcança boas eficiências para um determinado composto, não se alcança para outro, por quê? Porque as rotas de transformação são bastante diferentes, a depender de aspectos como estrutura química do composto, a depender de aspectos como tipo de biomassa que está se trabalhando, se é uma biomassa aeróbia, anaeróbia, o conteúdo do EPS, que é esse gel, essa matriz gelatinosa, que compõe esses flocos ou esses grânulos, que ajuda grandemente na absorção inicial desses micropoluentes, os quais podem ou não ser removidos, né, ali, ou degradados ou biotransformados, e que vai depender de um conjunto de outros aspectos que a gente vai discutir aqui na presente aula, tá? Ou na presente apresentação, tá bom? Então, realmente, a rapadura é doce, mas não é mole, porque, de fato, a gente tem, muitas vezes, boas eficiências de remoção de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, mas, muitas vezes, temos baixas eficiências de remoção para esses compostos que nós estamos chamando de micropoluentes emergentes. Tá? As condições de pesquisa, as condições de avaliação, de investigação desse tipo de sistema e da gente pensar nessa remoção deles ou em estações de tratamento de esgotos, ela realmente pode ficar mais comprometida, né, especialmente com os investimentos que nós estamos tendo na educação e na pesquisa científica. Né, são pesquisas que são caras, não são baratas, a gente vai mostrar, exigem aí um conjunto de aparatos, de equipamentos, de
processos de concentração de amostra, né? E que, obviamente, que para a gente avançar, a gente precisa dispor dessa infraestrutura, que agora a meta é de tentar manter a infraestrutura que foi conseguida para trás, né? E que, obviamente, que são os maiores desafios, pelo menos para o grupo da gente em tecnologias ambientais na atualidade, é exatamente a falta de recursos, né, para dar continuidade a essas pesquisas que julgo bastante importantes, não só para a ciência, né, e nas publicações que o grupo tem conseguido em jornais aí de elevado fator de impacto, mas também para a gente, de fato, saber como se dá a remoção desses micropoluentes nos sistemas que vêm sendo implantados, né, já foram implantados e que vêm sendo implantados aí no Brasil, especialmente, isso é importante, com o marco legal de saneamento, em que, obviamente, que a gente espera universalizar algum dia o sistema de esgotamento sanitário e, obviamente, se vamos implantar uma estação de baixo custo, né, para a remoção desses poluentes e, quem sabe, uma estação de baixo custo que contemple também a remoção de micropoluentes emergentes. Tá? Então, a gente está englobando, né, nessa parte de micropoluentes emergentes um conjunto de produtos aí que vão, como eu falei, de drogas farmacêuticas, aí, por exemplo, drogas utilizadas como antibióticos, drogas utilizadas aí como reguladores lipídicos, drogas utilizadas, por exemplo, sei lá, para outras enfermidades, né, aí, na internação hospitalar, né, que passam também para a questão de produtos químicos industriais, pesticidas, herbicidas, fungicidas, hormônios sintéticos e naturais, produtos de higiene pessoal. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vem tendo a presença de nanomateriais, né, não só diretamente, muitas vezes, ligados aí em determinados esgotos sanitários, mas principalmente presentes, por exemplo, em lixiviados, né, de aterros sanitários, que certamente ali tem cada vez mais a presença desses elementos que a gente precisa no presente e no futuro, né, tá pensando também como se dá essa remoção nas nossas estações de tratamento. Então eu queria deixar claro aqui uma diferenciação naquilo que a gente está chamando de micropoluente, né, ou microcontaminante, muitas vezes é utilizada essa terminologia. Nós temos uma classe considerada como contaminante de preocupação emergente, né, uma subclasse, né, disso que a gente está chamando de micropoluente, que representam uma classe em que não há informações suficientes para adequada análise de risco, de forma a incluí-los na legislação ambiental. Exemplos, nonilfenol, diclofenaco, etinilestradiol, entre outros. Portanto, não é que o composto seja emergente, né? Seja novo, mas a preocupação é emergente. Tá? Contudo, ainda não se dispõe, né, de dados aí, científicos para a inclusão, por exemplo, de uma concentração, de toxicidade, enfim. Tá? Nós temos uma parte desses micropoluentes que tem a capacidade de desregulação endócrina, são conhecidos como desreguladores endócrinos, né? E sim, afeta adversamente, né, o sistema hormonal de diferentes organismos. Né? Ou seja, exemplos disso, temos etinilestradiol, estradiol, bisfenol A, nonilfenol. Né? Então, vocês estão observando que muitos contaminantes de preocupação emergente têm também um efeito de desregulação endócrina, mas nem todos que têm são listados como de preocupação emergente têm esse efeito deletério na saúde humana e também animal. Né? Então, eles afetam o sistema endócrino, aqui, vocês estão vendo aqui o sistema endócrino humano, causando muitas vezes problemas de câncer de ovário, câncer de testículo, problemas nas glândulas tireoides, isso nos seres humanos, né? E nos animais, muitas vezes a gente tem problemas de reversão de sexo em peixes, por exemplo,
hermafroditismo, entre outras anomalias verificadas muitas vezes no meio ambiente. Tá? E nós temos também uma categoria, uma subclasse, digamos assim, desses micropoluentes que são chamados de poluentes prioritários, né? Que sim, há informações toxicológicas ali, que se conhece ali a dinâmica ambiental desses poluentes e que sim, temos valores ali previstos em legislações quer nacionais, quer internacionais, né, e que, obviamente, devem ser evitados, devem ser incluídos e evitados aí o seu lançamento. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa primeiro, muitas vezes, antes de incluir determinado poluente, a gente tem que, de fato, incluí-lo, mas no momento em que se conhece grandemente sobre os riscos. Né? Ou seja, ou quando já alguma outra legislação já o contempla. A grande verdade é que a maior parte das legislações ambientais ainda não contempla, né, esses vários micropoluentes, né, quer de preocupação emergente, quer, por exemplo, que causa desregulação endócrina. Isso acontece por um conjunto de fatores, porque vai aumentar ali o custo de tratamento, porque muitas vezes esses poluentes acabam no lançamento do esgoto ali no corpo de água, sendo biotransformados, né, ou sendo removidos ali, quer na própria coluna d'água, quer no sedimento ali, que eles vão ser dissolvidos muitas vezes ali no sedimento e depois biotransformados. Portanto, é algo, no meu modo de enxergar, muito complexo e que precisa de uma ampla discussão, né, especialmente se vai se pensar numa inclusão de uma norma ambiental que pode ser, desta forma, na minha opinião, um desserviço para a questão da universalização do esgotamento sanitário e do tratamento de esgotos no Brasil. Tá? Então, esses micropoluentes, eles chegam não só a partir de fontes de poluição pontual, mas também fontes de poluição difusa, né? Ou seja, quer, por exemplo, na criação de animais, aí, né, na nossa agropecuária como um todo, tá? Todo o nosso agronegócio, a gente pode ter ali o uso de fertilizantes, o uso de pesticidas, com chuva, esse material acaba infiltrando, quer para a nossa água subterrânea, quer para a água superficial, e causando, obviamente, né, uma determinada poluição, mas que também esses sistemas têm uma determinada capacidade de autorregeneração, de diluição, de transformações diversas que acabam por acontecer, a depender, uma vez mais, do tipo de micropoluente e também de sua constituição química. Né? Então, esses micropoluentes eles estão chegando a partir dos esgotos sanitários, por exemplo, a partir das águas residuárias industriais, lixiviados de aterros sanitários, entre outras fontes de poluição, resíduos sólidos, que muitas vezes são lançados diretamente nos corpos de água, etc. Então, nessa questão é importante que a gente separe aqui três coisinhas, né? O que eu estou chamando de biodegradação, o que eu estou chamando de biotransformação e o que se entende por biocatálise. Então, quando a gente fala de fato que um poluente, ele foi biodegradado, ele foi transformado, essa matéria orgânica, esse substrato, ultimamente em um aceptor final, que pode ser o oxigênio, no caso de um processo aeróbio, né? E aí eu tenho como produto desse processo aeróbio CO2 e água, eu posso ter, né, a transferência desse substrato, desses elétrons aí, para o CO2 em um processo metanogênico, por exemplo, em formação de metano, né, de biogás, né, ou eu posso ter a transformação via nitrato ou via sulfato, enfim, qualquer um dos aceptores finais de elétrons, né, aí sim eu tenho uma biodegradação. Quando eu tenho ali uma mudança, muitas vezes, da estrutura química, mas não tenho uma conversão final desses elétrons aí a produtos realmente aí, como esses que eu falei, eu tenho uma biotransformação. Então, muitas vezes, o que acontece quando a gente estuda esses micropoluentes é que esses micropoluentes eles estão sendo biotransformados.
E aí eles, muitas vezes pela falta de estrutura e pela baixa concentração que esses elementos estão, e muitas vezes pela dificuldade de fazer balanço de massa da parte líquida, do que foi absorvido pelo lodo e foi biotransformado, se acaba muitas vezes desconhecendo nas estações de tratamento o que de fato está acontecendo ali nessa temática de micropoluentes emergentes. Né? Então, quando eu descarto, por exemplo, num corpo de água, ou quando eu tenho um micropoluente numa lagoa de estabilização, tem outros processos ali acontecendo. Né? Você tem, muitas vezes, alguns micropoluentes que são mais voláteis, acabam saindo para a atmosfera, outros, por exemplo, algumas fragrâncias, enfim. Outros sofrem um efeito, uma ação mais direta da luz solar, né? Acabam sofrendo fotólise, e outros ali têm a capacidade de adsorção seguida de uma biotransformação ou uma biodegradação, ou outros processos, né, de diluição que acabam por acontecer em um determinado ambiente aquático, mas certamente acontece também em uma estação de tratamento de esgotos. Tá? Então, esses micropoluentes, eles variam muito, se a gente pegar a literatura técnico-científica, em relação à sua concentração. Porque tudo vai depender do uso, obviamente, do uso da água, que vai diluir mais ou menos, então, da extensão da rede coletora, que essa água de infiltração vai diluir mais ou menos, algumas vezes ao longo da própria rede, alguma parte desses micropoluentes, por exemplo, quando se tem resíduo sólido jogado, enfim, né, você tem uma adsorção ali no próprio resíduo, portanto, a carga de micropoluente vai variar enormemente em função desses aspectos. Portanto, se a gente pega alguns esgotos, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente vai mostrar, às vezes em artigos, os valores, o nosso esgoto contém uma concentração de micropoluentes emergentes normalmente maior do que outros países que têm o maior uso da água, que muitas vezes estão da ordem de nanograma por litro, e muitas vezes a nossa ordem de grandeza é cerca de 100 vezes, às vezes 1000 vezes maior, né? Mas ainda em uma baixíssima concentração da ordem de micrograma por litro. E aí a gente tem, só para vocês terem uma ideia em relação a algumas concentrações que podem ser encontradas aí em estações de tratamento, por exemplo, que são reportadas aqui nos trabalhos do nosso grupo, de estrona, por exemplo, da ordem de 1 micrograma por litro, né? Por exemplo, alguns antibióticos da ordem de 10 microgramas por litro, alguns anti-inflamatórios, alguns plastificantes, aqui como bisfenol A, né? E alguns antissépticos, como triclosan, dessa ordem aí de grandeza. E temos também a presença de alguns produtos de higiene pessoal, que investigamos alguns deles, né, como os parabenos, né, que estão presentes aí nesses produtos, que vão desde loções aqui para cremes, né, loções aqui para bloqueadores solares, enfim, né, que temos a presença desses parabenos e outros compostos, e esse parabeno ele pode ter essa divisão, né, conforme, né, o grupo aqui metil, etil, propil, butil, parabeno. Tá? Bom, então a detecção desses compostos, ela passa inicialmente por um processo de pré-concentração, haja visto que a gente está trabalhando ali na ordem de nanograma ou micrograma por litro, e aí a gente utiliza, a maior parte dos trabalhos vem utilizando grandemente o processo de extração em fase sólida, que são esses cartuchos aqui, e aí vai depender muito do tipo de constituição aqui do cartucho, porque um determinado cartucho, por exemplo, o extrato ele é bom para uma determinada classe de micropoluente, né? Mas para outra classe ela, pode não ser importante, né? ou eficiente, vamos chamar assim. Aí para isso já é um cartucho, por exemplo, como o C18. Tá? E aí, muitas vezes, se a gente quer ampliar esse espectro de determinação, a gente tem que trabalhar com diferentes processos, não só de pré-concentração de amostra, incluindo várias condições de pré-concentração, de eluição, de extração, né? Quanto também os métodos analíticos para a determinação, que precisam aqui ter aí um limite de quantificação, né? Um limite de detecção adequado ali com o tipo de soluto, né? De analítico que você precisa determinar. Tá?
Essas técnicas de detecção, elas podem ser técnicas de cromatografia gasosa, quando, obviamente, esses micropoluentes têm a capacidade de serem transformados em vapor, né, são voláteis e que podem ser determinados. Muitas vezes a gente faz uso, quando o equipamento GC, né, um cromatógrafo gasoso, é o único equipamento que dispomos. A gente faz muitas vezes uma técnica de derivatização, ou seja, eu transformo um composto que é pouco volátil em um composto volátil e a partir daí poder ser utilizado, né, a técnica de cromatografia gasosa. Ou eu posso ter a utilização de cromatografia líquida, né, para a determinação de alguns tipos de micropoluentes emergentes, né, e é mais aplicada muitas vezes a esses poluentes menos voláteis, né, que para esses eu poderia utilizar, por exemplo, uma cromatografia gasosa, que é muitas vezes muito mais fácil, né, de utilização. Tá? Então, essa biotransformação, ela pode tanto acontecer pela via anaeróbia quanto pela via aeróbia, né, em processos biológicos, obviamente, que a gente está falando de biodegradação, biotransformação. Em condições anaeróbias, por exemplo, a gente tem nos sistemas de granulação, né, anaeróbia, uma baixa área, né, e especialmente área superficial, especialmente pela baixa taxa de crescimento. A gente tem ao longo do tempo também uma baixa área superficial ali específica, né, para a absorção desses poluentes. E nós temos também, né, mesmo para uma idade de lodo elevada, a gente tem esses dois processos aqui que são, digamos assim, menos eficientes, né, do que em condições aeróbias, tá? Em condições aeróbias eu tenho uma área específica maior, né, e também, apesar de termos uma idade de lodo menor, né, se tem uma maior adsorção, tá? Então, isso aqui comparando, por exemplo, dois sistemas anaeróbios em reator UAB e em um processo aeróbio de sistema de lodo ativado. A gente observa, né, aqui, em termos de eficiência de biotransformação, agora que a gente sabe o que é que significa, vocês podem observar que, a depender do micropoluente emergente que a gente está investigando, se é, por exemplo, o ibuprofeno aqui, se é o sulfametoxazol, se é a trimetoprima, ou se é um hormônio aqui, se é estrona, estradiol, enfim. Dependendo do tipo de classe de micropoluente emergente, assim como o tipo de micropoluente emergente dentro dessa classe, a gente tem diferentes perfis e comportamentos de remoção nos sistemas anaeróbios e aeróbios. Isso se dá por um conjunto de fatores, né? Fatores como, em muitos micropoluentes, a via mais eficiente é uma via redutiva e não uma via oxidativa. Muitos micropoluentes, o principal mecanismo é uma adsorção seguido de uma biotransformação que a gente muitas vezes não tem, por exemplo, nos sistemas de reatores de alta taxa como reatores UASO. Tá? Portanto, vocês estão vendo que para vários tipos de micropoluentes a gente tem uma baixa eficiência de remoção. Né? E aí começam a vir algumas perguntas. Né? Se eu vou incluir algum micropoluente, qual será? Né? Por quê? Vai depender de cada processo, porque às vezes eu incluo um baseado em uma tecnologia, mas outra rota tecnológica não é adequada para aquele micropoluente. Que é por isso, por esse conjunto de fatores, né, que muitas vezes, principalmente no tocante a tratamento de esgotos, né, a gente não tem ainda no mundo a presença desses compostos grandemente ali nas legislações ambientais. Tá? Então, o que se conhece hoje em dia, eu vou trazer algumas pinceladas da literatura. Então, a temperatura não influencia significativamente nessa biotransformação dos micropoluentes emergentes, ou seja, se eu comparo um processo mesofílico e termofílico, mesmo sabendo que o processo termofílico é mais eficiente em termos cinéticos, essa cinética acaba acontecendo para a remoção, muitas vezes, da matéria orgânica carbonácea, mas não para a remoção dos micropoluentes emergentes. Alguns estudos demonstraram que quanto maior
processo de atividade metanogênica, maior a eficiência do sistema de remoção de micropoluentes emergentes. Mas, contudo, quando se aumentou, muitas vezes, a carga orgânica volumétrica, não se resultou em um aumento na eficiência de remoção, porque muitas vezes o sistema já tinha atingido a sua capacidade máxima de remoção, né? Que muitas vezes é muito atrelada à própria adsorção, né? E você tem uma limitação, muitas vezes, cinética de biotransformação. Então, por esse motivo que muitas vezes o aumento da taxa de carga orgânica, né, volumétrica, né, a COV, né, que em inglês é do Organic Loading Rate, né, a gente não teve uma melhor eficiência. Os sistemas de tratamento de esgotos, né, que tem grandemente processos cometabólicos, né, esses processos cometabólicos, né, eles muitas vezes ajudam nessa eficiência de remoção de micropoluentes emergentes, tá? Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E nesse estudo aqui recente, né, eu incluí essa informação hoje, do grupo do professor Juan Lema, né, que é da Espanha, que a taxa de carga orgânica em sistema de lodo ativado, né, influenciou no processo de remoção cometabólica de micropoluente emergente, né, em condições, obviamente, aeróbias aí de lodo ativado. Contudo, né, a idade de lodo não interfere nessa biotransformação. Por isso é que, muitas vezes, no sistema CSTR mais simples ali, de mistura completa, se tem eficiências de remoção muito próximas daquelas verificadas em sistemas com maior idade de lodo, né? Para a mesma finalidade, muitas vezes, de remoção de matéria orgânica. Contudo, quando você tem nessas estações processos de remoção de nitrificação, por exemplo, né, de remoção de nitrogênio, como muitas vezes se tem ali processos cometabólicos envolvidos, né, nessa nitrificação, se tem uma melhor eficiência de remoção de micropoluente emergente. Tá? Como eu falei, a forma como o micropoluente vai ser removido vai depender muito da estrutura química dele, né? E também vai depender muito da questão da hidrofobicidade, né? Por exemplo, quando eu tenho um micropoluente emergente extremamente hidrofóbico, ele vai ser mais facilmente absorvido pelo lodo. Vai sair da água e vai ser mais facilmente absorvido pelo lodo. Agora, como esse micropoluente ele vai ser biotransformado em seguida, é que paira a questão, que vai depender do tipo de composto que a gente está falando. Alguns têm uma biotransformação boa, outras moderada e outras muito ruins. Vai depender muito das condições ambientais, né? E também do tipo de contaminante. Tá bom? Beleza. Então, nesse sentido, né, dentro dos sistemas metabólicos e cometabólicos, eu queria só fazer uma rápida distinção, o que a gente entende por metabolismo, né, e o que a gente entende como cometabolismo. Então, o metabolismo, a gente tem aqui um enzima, tem um substrato no sistema de chave fechadura, né, esse substrato ele encaixa aqui na enzima e é catalisado uma reação. No caso de uma reação cometabólica, né, o que a gente tem é que acontece a catálise de um determinado substrato e, com isso, acaba-se havendo a remoção do micropoluente emergente. Ou seja, o micropoluente emergente não vai ter uma enzima específica para ele, não. A enzima vai ser do outro substrato, mas a remoção dele acaba sendo favorecida, né, pela existência desse sistema cometabólico. Tá bom? Então, para a gente separar bem essas duas coisas, porque muitas remoções são via cometabolismo e não metabolismo. Nesse sentido, eu vou precisar de mais uns 5, 10 minutinhos, tá? Eu pediria ajuda nisso aí para finalizar aqui com os meus slides, que eu julgo importante, principalmente para as perguntas e demonstração aqui de algumas coisas interessantes do grupo. Então, a gente operou sistemas de granulação
aeróbia aqui, né, na modalidade convencional, né, com uma troca de 50% aqui, troca volumétrica de 50%, essa condição de uma velocidade de 2 centímetros por segundo, tá? E a gente avaliou em 3 períodos a eficiência de remoção do sistema de granulação aeróbia na capacidade de remover alguns micropoluentes emergentes, tá? Então a gente fez aqui essas coisas que eu já falei, extração, pré-concentração de amostra, a utilização de um método analítico, nesse caso foi uma cromatografia líquida, tá? Para a questão da determinação. Por exemplo, para os antibióticos, o cartucho foi o extrato X. Para os parabenos, né, aqui uma categoria de produto de higiene pessoal, o cartucho foi o Oasis, tá? E aqui o que a gente observou foi um impacto dos micropoluentes emergentes na formação do grânulo. Aqui é o reator controle, que a gente tem esse grânulo bem bonito aqui, né, esférico e bem denso, ao passo que o lodo formado nos reatores de granulação aeróbica, na presença desses farmacêuticos ou parabenos, ele meio que se pulverizou, né? E aí, obviamente, que com isso acaba facilitando muitas vezes a entrada de poluentes que podem vir a causar maiores problemas aí na operação desses sistemas de granulação aeróbica. Outra vista aqui dessas cavidades, muitas vezes formadas, a maior presença de protuberâncias aqui nesses sistemas de granulação aeróbica na presença de micropoluentes emergentes, tá? E o que a gente observa é que esses micropoluentes, apesar deles terem tido um impacto maior no lodo, né, na morfologia microbiana, eles pouco afetaram a questão da remoção dos nutrientes, aqui, como nitrogênio e fósforo, assim como da matéria orgânica carbonácea, como é típica desses sistemas de granulação aeróbica. E o que a gente observou aqui é que nos sistemas de LGA, a gente teve, né, uma baixa eficiência de remoção de micropoluentes emergentes. Isso aqui mostrando que para a trimetoprima e para o sulfametoxazol, a gente teve eficiências aqui muito baixas, da ordem de 20% no período 1, aumentando aqui um pouquinho no terceiro período, mas ainda considerada bastante baixa, comparada a outros tipos de sistemas de tratamento de esgoto, especialmente outros tipos de micropoluentes emergentes. Aí o grupo pensou como aumentar, né, essa eficiência de remoção em sistema de granulação aeróbica, e aí investigamos o uso de mediadores redox, né, que são substâncias que têm a capacidade de aumentar a taxa de transferência de elétrons ali do substrato para o aceptor final, e com isso, né, o que a gente observa é que mesmo em baixas concentrações de mediador redox, a gente aumentou aqui no quarto período, né, a eficiência daqui da ordem de 20% a 30% para cerca de 80%, e para o sulfametoxazol de 60% para mais de 90%, demonstrando que muitas vezes, apesar de haver uma absorção, não há a biotransformação por uma limitação, muitas vezes, cinética de transferência de elétrons, né, que são envolvidos, muitas vezes, nesses processos, especialmente com metabólicos aí, de granulação aeróbica. Na remoção de parabenos, né, o sistema se comportou muito bem, né, e altas eficiências de remoção de parabenos foram alcançadas, né, aí para a maior parte dos compostos, né, e que muitas vezes, né, no caso do metilparabeno, a gente teve uma menor eficiência, que muitas vezes foi devido à transformação desses compostos aqui em metilparabeno, e aí com isso acabava se acumulando um pouco no sistema. Mas de todo modo, entendemos, né, que essa coisa da granulação aeróbia, né, pode ser melhorada com esses artifícios. Uma outra investigação do grupo foi com a utilização de sistemas de tratamento microaeróbio. Então, a microaeração é a dosagem de baixas concentrações de oxigênio ali no meio, né, para se aumentar
os processos envolvidos não só na remoção de H2S, o qual é oxidado a enxofre elementar, mas o grupo vem observando que pequenas doses de oxigênio são extremamente importantes aí para a ativação das monooxigenases, né, que acabam ajudando nesse processo inicial de biotransformação, a partir do qual, né, as rotas de conversão anaeróbia são mantidas, né, a partir desse momento, né, que se biotransforma ou se inicia esse processo de degradação a partir das monooxigenases, tá? Então, se a gente observar a condição redox aqui do reator, é uma condição típica de sistema anaeróbio de reator WASP. Contudo, tem a presença de pequenas doses ali de oxigênio, que pode ser a partir do oxigênio puro ou a partir, né, do ar atmosférico dosado a partir de controladores de fluxo máximo ou muitas vezes bombas de alimentação, né? Ou seja, pegando o ar atmosférico, compressores, enfim. Tá? Então, esse aqui foi o sisteminha que nós investigamos, né? Uma vez mais, a pré-concentração, a determinação é a mesma que a gente investigou para o sistema de granulação aeróbia. E aqui é só para demonstrar para vocês, né, que a microaeração ela tem um grande impacto também na remoção de micropoluentes emergentes. Observem aqui que em condições anaeróbias as eficiências eram muito baixas, com a presença de 1 ml por minuto, aqui se aumentou grandemente, aqui com 4 ml por minuto, né, chegaram a eficiências acima de 90% para alguns dos micropoluentes, tá certo? Então, demonstrando que, às vezes, a gente pode, sim, aplicar uma tecnologia de baixo custo e melhorar a um baixo custo a eficiência de remoção de micropoluentes emergentes, sem ter que partir, muitas vezes, para uma rota tecnológica mais complexa e de maior custo operacional, tá bom? Os parabenos também, elevadas eficiências de remoção foram alcançadas aqui, né, com os sistemas de microaeração, e que, de fato, essas eficiências elas foram devido à microaeração e não foram devido a uma adaptação microbiana, porque, por exemplo, nessa última fase, quando a gente retirou a microaeração, os valores voltaram aqui para os mesmos encontrados na fase 1, quando o reator ele operava em condições anaeróbias, tá bom? Então, com isso, tem vários outros aspectos, né, que eu poderia falar, mas que eu vou pular para a gente finalizar aqui a nossa apresentação. Eu gostaria de trazer esses dados, né, aqui do Atlas Esgotos da ANA, que vocês conhecem o panorama da coleta e tratamento de esgotos do Brasil, né, que eu apresento aí no quadro, né? Ou seja, 61,4% de esgotos tem coleta, mas somente 42,6% são coletados e tratados, né? Ou seja, 18,8% dos esgotos coletados eles não são tratados, são jogados dentro ali de um corpo receptor, e nós temos ainda quase 40% dos esgotos que não são coletados e não são tratados. Então, o que a gente coloca é que toda e qualquer ação que dificulte a universalização do nosso sistema de tratamento a um baixo custo, para remover bem, pelo menos matéria orgânica, moderadamente ali nutrientes, né, com sistemas de baixo custo, né, no meu modo de ver, é o caminho que o nosso país deveria seguir, tá? Ou seja, até porque nitrogênio amoniacal para esgoto sanitário não é um parâmetro previsto na legislação do CONAMA. Ele depois foi retirado, mas ainda ele está ausente das nossas legislações, né? Então, por que muitas vezes, né, se não há uma exigência legal, eu tenho que estar pensando nesse momento, né? Ou seja, os países que estão já pensando na remoção de micropoluentes emergentes são países que já têm esgoto universalizado, que já têm, muitas vezes, para além da matéria orgânica, estações adequadamente projetadas e confiáveis, né, eficientes e confiáveis para a remoção de nitrogênio e fósforo, por exemplo, né, e que toda e qualquer iniciativa, por exemplo, aumentar a idade de load de um processo, por exemplo, para aumentar, vamos imaginar,
eficiência de remoção, primeiro que a gente viu que idade de lodo não interfere muito, né? Então, a gente precisa entender melhor, e na minha opinião, são muitos esses micropoluentes, portanto, de uma complexidade muito grande que, na minha forma de enxergar atualmente, não se configura, né, principalmente pela inexistência de dados aí, científicos comprovados para a maior parte deles, né, a gente incluí-los nas nossas legislações, tá bom? Então, com isso a gente vai para as nossas conclusões, né, que os micropoluentes emergentes eles estão presentes não só no líquido, né, como afluente à estação de tratamento, mas muitos deles estão presentes no efluente, porque são pouco biodegradados, biotransformados, muitas vezes, né? E estão presentes no lodo, que muitas vezes eles são somente estão saindo da fase líquida para o lodo, ali da estação de tratamento. Os micropoluentes emergentes, dependendo do tipo, da estrutura química e também se é uma condição aeróbia, anaeróbia, etc., né, a gente vai ter uma determinada cinética e determinada possibilidade de biotransformação. Os parâmetros operacionais, alguns deles afetam a biotransformação, né, como carga orgânica, por exemplo, ao passo que a idade de lodo, ao passo que temperatura, ao passo que outros elementos aí que a gente viu não interferem, né, nessa eficiência de biotransformação. Tá? A microaeração a gente viu que aumenta a capacidade de remoção / biotransformação desses micropoluentes emergentes e que os mediadores redox também podem ser utilizados, né, para aumentar essa cinética de remoção em sistemas anaeróbicos e de granulação aeróbica. Tá? Os micropoluentes emergentes, eles afetam a morfologia do sistema de granulação aeróbica, muito embora eles não afetaram as eficiências de remoção simultânea de carbono, nitrogênio e fósforo. Né? E que a última pergunta é se essa remoção, né, é uma prioridade para o Brasil, então fica aí para a gente ouvir a opinião de vocês e também para as discussões.